Nós pensamos em família, nós lembramos de uma estrutura de pai, mãe e filhos e achamos que essa é a corrente normal das coisas. O mundo tem uma visão e a palavra de Deus tem uma outra visão. Quando começamos a pensar em família do ponto de vista da palavra de Deus, começa com uma união entre um homem e uma mulher, filhos do mesmo Pai Celestial, que se unem como Cristo e a Igreja se uniram para ser bênção e abençoadores. A palavra de Deus mostra que o homem, como sacerdote, profeta e rei, ele tem essa tríplice função, porque ele é quem leva a sua família a Deus como sacerdote, é quem traz de Deus a palavra dele para a sua família e é quem governa a casa. E a mulher é aquela que, como a igreja submissa à cabeça, ou seja, debaixo da mesma missão da cabeça, que é Cristo e, no caso do casamento, o marido, e os dois prosseguem para ser agentes abençoadores através da procriação dos seus filhos e por criá-los no princípio do Senhor. Isso é o ponto de vista de Deus. Na Terra há uma inversão de valores. As pessoas hoje praticamente são reféns dos filhos. Os filhos falam e os pais dizem em como cumprir todas as vontades dos filhos. Quando a palavra de Deus ensina que nessa procriação, os dois sendo luz, os filhos serão abençoados. Os filhos já terão uma vantagem, porque a palavra de Deus diz que e todos os teus filhos serão discípulos do Deus Altíssimo e a paz sobre eles será abundante. Resultado dessa união correta. E vem os filhos. E os pais têm que ensinar aos filhos corretamente para que os filhos tenham vida longa e sejam felizes e bem abençoados. O filho tem que honrar o pai para cumprir a palavra de Deus e para que ele viva muito. O único jeito de longevidade é honrar pai e mãe. Não há outro jeito. Às vezes os pais lamentam, perdi meu filho tão cedo. Pode saber que o filho não soube honrar. Honrar não é reconhecer que o pai ou a mãe são espetaculares ou donos de uma inteligência suprema, ou como às vezes as pessoas dizem, principalmente depois que os pais morrem, minha mãe dizia, e falam tanta coisa que a mãe não disse. Até o nosso presidente tem esse hábito, né? Minha mãe dizia, eu penso que até a mãe dele vive falando o tempo todo. Mas independente dos pais serem ou não inteligentes, capazes, certos, a palavra de Deus fala honra. Não honra porque eles são ótimos, honra porque eles são pais. Assim como Deus fala ao homem, ama a sua mulher, não porque ela é a preciosidade, é porque ela é a mulher. E assim como Cristo amou a igreja, ele deve amar a sua mulher. E a mulher deve honrar o seu marido também, respeitar o seu marido. Nunca desrespeitá-lo. Essa é a ideia bíblica sobre a família. Mas eu queria aproveitar hoje e nós olharmos sobre o filho. Eu quero colocar uma meditação com os irmãos, olhando esse aspecto geral da família, fala, salva o teu filho. Como salva a tua casa. A palavra de Deus lá em 2 Timóteo capítulo 3, os versos 14 e 15, Segundo Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que o aprendeste e que desde a infância
sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Porque desde a infância sabes as sagradas letras. O Senhor Jesus fala sobre que Ele é a palavra, sobre essa questão de impingirmos a palavra ao Filho. Nós falamos de tantas coisas, as pessoas se preocupam que o filho tenha uma boa escola, se desdobram por isso. Se desdobram para que o filho tenha uma boa roupa, para que ele tenha uma alimentação correta, e não é valorizado ele aprender desde a sua infância a palavra de Deus como palavra de Deus. Não está dizendo ensinar religião a filho, está dizendo ensinar a palavra de Deus, a palavra operante de Deus. Alguns podem estar pensando, mas eu já criei os meus filhos, já passou minha época, essa palavra não é para mim. Outros falaram, eu não penso em ter filhos, essa palavra não é para mim. Não, essa palavra é para todos. Os que já criaram, os que estão criando e os que vão ter, e os que não querem ter. Porque nisso tudo nós vamos ver a relação que a palavra de Deus fala que nós devemos ter com essa palavra. Quando nós olhamos o mundo, verificamos que o mundo tenta dominar dentro da família. Nós temos dentro de casa uma casa em que entra, sem autorização nossa, toda sorte de informações. Tanto por televisão quanto por internet, chega uma série de informações que vão formando o conceito na cabeça das pessoas. E as crianças vão aprendendo, devido ao longo tempo de exposição, toda série de coisas como naturais. Como, por exemplo, fazer bruxaria, aprender algumas coisas de magia, aprender a mexer com duendes, aprender sobre o homossexualismo como uma forma normal da pessoa optar. Que começa a colocar uma série de coisas que é uma enxurrada de informação. E contra essa informação, vamos chamar a contra-informação, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Senhor diz, em Provérbios 22:6, todo mundo conhece esse texto, diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui. Não ensina a religião, instrui a palavra de Deus. Instrui a palavra de Deus, ou seja, mostra que Deus opera. Mostra que Deus opera. Mostra que a palavra de Deus é operante. Às vezes as pessoas pensam que instruir um filho é pegar o filho e carregar para a igreja. É bom que faça isso porque a igreja é um ambiente de fé. Mas não é só isso, é instruir. É ele ser ensinado na palavra e na operação da palavra de Deus, e que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu, quando era menino, nós saíamos de férias e eu ficava achando que meu pai era diferente de alguns outros pais, porque todo mundo tirava férias de igreja, menos nós. E nós estávamos numa praia e todo mundo ia para a praia no domingo, e nós botávamos uma roupa e ia para a igreja. Eu pensava, meu pai tem umas coisas intoleráveis. Porque todo mundo tira férias da igreja e nós nunca tiramos férias da igreja. E um dia eu cheguei a perguntar ao meu pai por que eu tinha que ir com ele. Ele falou, primeiro porque você é meu filho. E onde eu vou, vai meu filho. Em segundo lugar, ele me mostrou que ele não estava indo por qualquer outra coisa senão por necessidade de alimento. Que era a palavra de Deus. E eu comecei aquilo a fazer um efeito em mim, exatamente de pensar, ele busca alguma coisa. Eu me lembro que numa determinada época, e desculpe colocar esse lado pessoal nisso, mas numa determinada época da minha vida, eu decidi que Deus não deveria existir. Mas eu ficava sempre com um conflito de olhar, porque eu sabia que Deus existia porque eu via Ele nos meus pais, e principalmente no meu pai.
Aquela marca ficou indelével, marcante em mim, porque eu me lembro da firmeza que ele tinha quanto à sua experiência com Cristo. Não era uma experiência religiosa, era uma experiência vivencial. Quando a palavra de Deus diz instrui, é isso, passa ao teu filho essa verdade. Nós estamos pensando em videogames. Hoje foi dia de dar presente para as criancinhas. Comprou boneca para as criancinhas pequenas, comprou isso, olha que gracinha. Talvez nunca tenha falado, meu filho, eu vou te dar o presente mais correto. Senta aqui. Senta aqui comigo, que eu quero falar com você. Eu quero te dar um presente que é para toda a vida. Eu quero te dizer quem é que você vai andar o tempo todo com ele. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, do verso 16 ao verso 21, a palavra de Deus mostra assim como e quando falar ao filho. Deuteronômio, capítulo 11, do verso 16 ao verso 21. Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele os céus, e não haja água e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Ele diz, ensina a vossos filhos, falando delas, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, ou seja, em todo o tempo. Em todo o tempo, em todo movimento, fala da palavra de Deus, para que essa palavra fique de tal maneira na cabeça do teu filho, para que ele comece a pensar corretamente a respeito das coisas. Nós nascemos num mundo que pensa errado, o mundo jaz no maligno. O mundo tem um raciocínio das trevas. Quando nós olhamos a psicologia é uma observação, uma ciência observadora do homem. Mas é bom a gente observar o seguinte, que a psicologia observa o homem depois da queda. Então, todo o exemplo de comportamento que ele faz do homem decaído. E toda formulação teórica foi em cima do homem decaído. Ele não houve psicologia antes da queda, para verificar como era o homem correto diante de Deus, como era o verdadeiro homem produto da criação. E ele observa sempre o homem decaído. E a psicologia moderna ensina o contrário. Ela ensina alguma coisa de relação de que você deve deixar o filho não impingir nada a ele. Nada deve ser na força. Nada deve ser colocado para que ele... Tudo você deve colocar para ele para ver se ele aceita. Tanto é que às vezes a gente ouve falar assim, a sabedoria que vem das crianças. Eu não sei que sabedoria a criança tem. Mas as pessoas começam a colocar uma inversão de valores. Quem ainda não atingiu o saber, sabe. E quem sabe é retrógrado. Há uma inversão disso tudo. A palavra de Deus fala, pega essa palavra e põe no teu filho. Ele pode rodar, mas ele volta. Sabe por quê? Porque ela faz o efeito. Essa palavra saiu da boca de Deus. Ela vai e volta à boca de Deus, porque ela tem um final que é decisivo, fazer a vontade daquele que lançou essa palavra. Por isso a palavra de Deus nos ensina que coloque isso para o filho.
de maneira e as intimarás. A palavra diz intimarás a teus filhos. Não, meu filho ficou muito revoltado com isso. Por que ele se afastou? Ah, ele se afastou porque ele se revoltou. E o que você fez? Ah, eu fui cuidar da revolta dele. E o que você fez com a revolta dele? Ah, passei talquinho. A palavra de Deus ensina, instrui, mostra, fala claramente para ele. Talvez os filhos não precisem hoje tanto de uma boneca, de um videogame, de um computador novo, quanto precisam de palavra de Deus. Os pais substituem hoje a sua presença e o estar com os filhos até por presentes. Mas mais do que isso, nem cogitam da palavra de Deus, e a palavra de Deus é que é poderosa. Não, meu filho, ele está acostumado, ele vai lá na igreja, ele tem uma ideia um pouquinho diferente da minha. Ele pensa um pouquinho diferente da minha, mas eu tenho que dar liberdade para ele. Não. A palavra de Deus fala assim, intima. O que é intimação? Tem aqui oficial de justiça, né? Intimação é optativo? Não, intimação é... É por quê? Porque é. Acabou. Vai. Coloque isso diante dele e fala, essa é a verdade. Não é fazer o filho um religioso, é fazer um filho um cidadão do reino de Deus. Porque debaixo disso é que vem toda a bênção sobre a família. Quantos pais, quantas mães estão chorando? Nós estamos vendo no Rio de Janeiro, falava-se dos morros, das pessoas da classe menos privilegiada economicamente da sociedade, mas nós estamos vendo a classe média no assalto. Agora, quem vai também visitar nos presídios não são apenas as mães pobres, são as mães de classe média. Por que isso? Fala, mas eu dei tudo para o meu filho. Foi isso. Não deu tudo, você deu nada, deu coisas, ele precisa de Deus. A palavra de Deus diz assim, se você colocar Deus na vida do teu filho, ele nunca se afasta. Não é religião, mais uma vez estou colocando, é colocar Deus. Fala, meu filho, aqui a verdade é essa. O Senhor falou, sempre ao povo de Israel, falava assim, olha, tudo isso você guarda em memorial, traz a memória, põe para o teu filho. Da mesma palavra que diz, eu visitarei a maldade do pai, dos filhos até a terceira e quarta geração, é a mesma palavra que diz assim, coloca isso para o teu filho para ele saber quem fez isso. Fala, essa pedra que está aparecendo aqui, que você deixa como memorial, se o filho perguntar por que tem essa pedra, nós vamos ler isso adiante, ele fala, isso é para lembrar que o nosso Deus nos fez passar no Jordão a pé seco. Para que ele saiba no futuro e ele fale aos filhos dele essa verdade. Ensina o teu filho. Coloca isso no coração dele. Não, mas eu preciso levar meu filho para um psicólogo. Porque o psicólogo ele está com esse problema. Então eu vou levar ele para que ele pegar a teoria dos decaídos e falar, olha meu filho, você é decaído mesmo. E nessa teoria dos decaídos, aplica o decaído nele. Mas agora a palavra de Deus fala assim, quando você se levantar, andar com seu filho, fala, vem cá meu filho. O Senhor é o teu Deus. O Senhor é que é poderoso. Agora vamos deitar aqui. Deitou, eu quero deitar contigo. Então vamos deitar aqui. Nós temos um assunto para conversar. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso. Agora nós vamos dar uma caminhada. Vamos fazer uma caminhada agora para manter a forma. Vamos manter na caminhada. Meu filho, vem cá. O Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele que faz acontecer todas as coisas. Ele que traz existência. É isso que a palavra de Deus diz. Ensinando aos vossos filhos, falando delas ao sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Fala. Não, mas ele tem um direito a pensar. Ele não tem direito de ir para o inferno. A bênção chegou a você, e a palavra de Deus fala assim, a salvação chegou a você e a tua casa. Sabe o que significa isso? Está abertas todas as oportunidades dentro da tua casa. Nós sabemos que dentro da nossa casa entra uma série de coisas que são indesejáveis. Mas a palavra de Deus diz claramente, como o Senhor falou lá em Atos 16:31,
crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quem vem comigo? Vem a minha casa. Eu não aceito que não venha a minha casa. Agora, qual é a minha parte nisso? Eu conheço a verdade do Senhor. O Senhor abre o coração do meu filho, ou seja, o Espírito Santo está ali operando nele, mostrando o que é pecado, o que é justiça e o que é juízo. Como ele vai crer? Porque eu vou pregar a ele. Eu vou falar a verdade dele. Eu não vou falar, eu faço a minha parte, eu levo ele lá para a igreja, eu empurro ele para a professora, ou os irmãos, eu peço oração. Fala! A palavra de Deus não está dizendo instrui? Eu creio que quando o filho tem dificuldade numa matéria que você tem facilidade, você senta com enorme prazer e explica a ele, né? Fala assim, olha, toma aqui, você está sabendo isso e faz aquilo dali. O filho tem uma enorme dificuldade como cidadão desse mundo, como ímpio, em conhecer a Deus. E se você já conhece a Deus, explica essa matéria para ele. Não chame professor particular, chame você mesmo para impingir isso ao seu filho. Deuteronômio capítulo 32, verso 46. Deuteronômio 32, 46, diz assim, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. O que você vai falar ao seu filho? Recomendação. Cumpra todas as palavras do Senhor. A palavra do Senhor não é uma questão religiosa. Por isso que a igreja e instituição é uma desgraça na vida da pessoa. Por isso que religião é uma coisa infernal. Porque é delegado a pessoa. A pessoa gosta da igreja porque eu gosto da igreja por causa dos amigos. Eu gosto da igreja porque eu gosto de cantar. Eu gosto da igreja porque eu gosto de ir lá. Mas não gosta do corpo de Cristo. Não gosta do Senhor. Não está indo por causa do Senhor. Ensina, instrui o filho. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Coloque isso nele. Enquanto você viver, pode seu filho ter casado e já formou uma outra família, mas toda vez que ele chegar para você, fala, olha, a palavra de Deus é essa. Esperneia, pula, sou contra. A palavra de Deus é essa. Mas eu não acho, eu penso diferente. A palavra de Deus é essa. Fala a palavra. É isso que o Senhor está falando. Fala a Ele. Às vezes nós queremos converter os nossos filhos, não é? A palavra de Deus instrui. Quem converte é o Senhor. Mas se der a instrução, ele será convertido pelo Senhor. Porque é da nossa parte cumpre falar, da parte de Deus em modificar. Quem leva alguém a Jesus Cristo é o Pai. Quem atrai ao seu corpo é o Senhor Jesus. Mas quem promove tudo isso é o Espírito Santo. E nisso nós vemos a Trindade Divina operando a favor da salvação nossa e dos nossos filhos. Não pensa que o seu filho vai ser salvo por osmose ou porque ele está ouvindo aquilo ali. Seja forte nisso daí. Seja firme nisso daí e diga a ele, fala, meu filho, a verdade é essa. A verdade é essa. Ele pode discordar, pode fazer o que quiser, ele pode dizer que você está fora do conceito porque a falsa ciência dá a impressão de que a realidade é outra. A verdadeira ciência é Cristo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Então bota isso na cabeça. Fala, meu filho, aplica isso. Aplica no seu coração. As pessoas gostam do aspecto religioso, que gostam de ir na igreja, rebola, dança, tem ritmo, tem música, tem não sei o quê. Fica naquele negócio da alma, e a convicção do Espírito mostra o seguinte, pega a palavra do Senhor e aplica ao coração do filho. Não, meu filho gosta muito de música, ele vai pregar. Não é música, meu filho, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero citar um caso bem pessoal, quando eu tive todos os sucessos que uma pessoa poderia ter, de uma
uma maneira normal na minha vida estudantil, profissional, acontecendo todas as coisas, e meu pai virou para mim e falou assim: meu filho, você está indo para o inferno. E os filhos sempre têm a mania de argumentar com o pai, mas eu sou brilhante no que eu faço. Eu tenho tido sucesso em todas as coisas que eu tenho. E começa a citar isso, e é capaz de dizer, e como diz, não, eu não sou, você vê, eu sou isso, e podia ser aquilo, e começa a definir tudo que eu podia ser de ruim. Eu me lembro quando eu fiz isso, meu pai falou: mas você está indo para o inferno. Eu não criei filho para o inferno. Graças a Deus porque ele falou isso. Graças a Deus porque ele impingiu a palavra, porque hoje estou falando isso para vocês. Foi misericórdia do Senhor, mas teve uma parte nisso. Ensina o teu filho, não deixa o teu filho ficar com conversa. Ah, meu filho pensa um pouquinho diferente. Todo mundo das trevas pensa um pouquinho diferente. Impinge o certo na palavra de Deus. Em Josué capítulo 4, versos 21. Josué capítulo 4, versos 21 e 22. Eu já citei esse texto aqui. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco deste Jordão. Fala, foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Ensinar o filho, instruir o filho é mostrar quem é o Senhor quem faz. Como é que eu vou fazer para isso? Vamos orar a respeito disso. Como é que eu posso sair dessa situação, pai? A instrução que eu te dou primeiro é: busca o Senhor. Busca do Senhor a solução. Confia no Senhor de todo o teu coração. É isso que o pai ensina ao filho. Senão ele depois vai correr atrás de filho destruído. O mundo jaz no maligno. Toda a nossa casa é levada a encher de malignidade. Além de tudo, às vezes nós somos tão teimosos com a palavra de Deus que levamos malignos para dentro de casa quando a palavra de Deus fala: não recebais. Levamos? A palavra de Deus fala: não leve. Tanto é que a palavra de Deus diz que você deve verificar quando você é um filho de Deus e vai fazer uma visita. Ele diz: entre na casa, faça uma saudação à casa. E sobre as pessoas dessa casa você lança a paz. Agora, se você verificou que aquela casa é indigna, você retira a paz e retira a saudação, vai embora. Não deixa nada ali não, porque a palavra que nós lançamos, ela é verdadeira. Eu, quando visito uma pessoa, normalmente um filho de Deus, vou na casa de um filho de Deus, membro do corpo de Cristo, uma das primeiras coisas que eu faço é saudar. A pessoa pode não ouvir, mas eu saudei a casa. Fala, essa casa aqui é para a glória do nome de Jesus. Quantos já tiveram experiência de, na casa em que estão, já viram coisas estranhas acontecendo? Meu rosto é uma história grande. Todos já viram. Por que isso? Você vê lá quando o Senhor fala, a palavra de Deus fala em Isaías, eu creio que é o capítulo 8, né? (8:19), que ele diz assim: quando vos disserem, falando um alerta, né? Consultai os necromantes, os espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos que consultarão os mortos?
Está falando desses necromantes, desses espíritos familiares, esses que ficam armazenando informação, convivem com a pessoa, e que a pessoa depois morreu, aí vai lá, consulta nos centros, vai consultar, falando, como é que você está? Não, eu estou muito bem, mamãe, eu estou aqui e tal. Eu estou muito bem. Aí pergunta, houve um caso na minha família que a pessoa dizia até, perguntou se o Botafogo ia bem e tal, não tinha informação. E fez toda essa colocação. Uma vez uma pessoa também disse, olha, seu pai, uma pessoa falou lá do seu pai, mandou um recado. E colocou o nome do meu pai errado, colocou um sobrenome que ele não tinha, era de família, mas ele não tinha. São esses demônios. Esses espíritos familiares, são esses que a palavra de Deus fala, olha, afasta eles. Porque eles ficam ali oprimindo as pessoas, oprimindo a família. Por isso que a palavra de Deus diz, quando você, como filho de Deus, servo de Deus, entra numa casa, vai saudar a casa. Saudar a casa é o quê? Tira tudo aí. Pode ir desocupando o lugar porque entrou luz nas trevas. E se você está lá naquela casa que vai falar a palavra de Deus, faça isso em primeiro lugar. Se ele receber a palavra de Deus, muito bem, deixa a paz que você lançou e a saudação. Se não receber, rejeitou, retira aquilo tudo, deixa eles viverem do jeito que eles gostam. Isso nós estamos sujeitos a toda hora. E a palavra de Deus fala assim, olha, salva a tua família, salva a tua casa, salva o teu filho, abençoa. Primeiro considera que a sua casa tem que ser um território puro. Glorifica o nome do Senhor dentro da sua casa. Não traga para a sua casa nada de trevas para dentro de casa. Não deixe a sua casa penetrar as coisas das trevas ali dentro. Mas também pega dentro daquela casa é o local da palavra de Deus. Verifica o que os filhos fazem. Faz isso aí em nome do Senhor Jesus para ver a bênção que é ter filhos no reino de Deus. Ah, não, eu acho que cada um deve ter a sua opção. Eu falei com um homem, ontem conversando com ele, um homem foi criado dentro de uma igreja presbiteriana, e ele falou, olha, eu fiquei esperando o tempo de dizer não. Quando eu pude dizer não para os meus pais, eu falei, não quero isso daí. Eu comecei a querer conversar com ele para saber o que exatamente ele tinha aprendido dos pais. Bem, ele tinha aprendido dos pais uma religião. E ele falou, eu não topo esse negócio de religião. E eu concordei com ele, eu também não. Por quê? Porque foi ensinado uma religião. Ele, com 12 anos, ele disse que já queria sair. Aos 15 ele deixou, quando ele pôde deixar tudo aquilo de ir à igreja, ele deixou de ir à igreja. Hoje ele é um homem de uns 70 anos. Eu falei, que prejuízo de vida. Que prejuízo de vida. Podia ter conhecido o Senhor na sua mocidade. Podia ter vivido uma vida feliz, abençoada, embora ele tenha sido bem sucedido no conceito humano, mas não é bem sucedido porque não conhece Deus. E o que espera para ele à frente? Dia das crianças. Ensina ao teu filho, mas ele já está grande. Ensina. Não, mas ele já até não mora mais comigo, já é casado. Ensina. Fala para ele, não, eu tenho vergonha de dizer, porque ele é um homem feito. É um homem feito, mas fala, vem cá, chega aqui. Eu sou teu pai ou eu sou tua mãe e a verdade de Deus é essa. Ah, eu discordo, problema seu, mas a verdade é essa. Intima, impinge, coloca nele para que ele seja feliz. Salva o teu filho. É a mensagem que eu quero deixar com os irmãos hoje. Não deixa o seu filho ser instrumento das trevas para levá-lo à destruição. Não deixa ele brincar de religioso, leva-o a uma experiência real com Cristo. Firma ele na palavra de Deus. E faça com que ele seja próspero em todos os sentidos da vida. Esquece a boneca, a roupinha, o tênis, Nike.
skate, o que seja. Ou as coisas a mais que o filho tem. Coloca o que ele precisa realmente. Palavra de Deus. Coloca no coração dele. Queira ou não. Ele está com um problema, precisa tomar um antibiótico. Você pergunta a ele se ele gostaria, se ele acha que é bom. Meu filho, você está com uma infecção muito forte. Você acha que seria bom tomar um antibiótico? Você gostaria? Não, papai. Ah, que bom. Tá bom, então deixa, né, meu filho? Vamos deixar essa infecção. A infecção é tão boa, né? Não precisa disso. Esse remédio é tão ruim. Esse remédio é uma coisa tão antiga. Você faz isso quando abre essa boca. Bota isso pra dentro. Não é assim que faz? Pelo menos um. Se o pai não é irresponsável, pelo menos a mãe faz um negócio desse. Você também fala assim, abre esse ouvido que eu vou falar a palavra de Deus para você. A-B. Toma isso aí para você aprender que a verdade é única para você ser bem sucedido na vida. Amém? Deus abençoe a cada um para que nós fiquemos sempre firmados na palavra de Deus. E a nossa família seja bem sucedida. Você possa dizer antes, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?